Bem, eu publico há quase 20 anos, o ano que vem vai fazer 20 anos que eu comecei a publicar. Também tenho um trabalho editorial, né? Tive uma pequena editora nos anos 90. Publiquei, na realidade, pouquíssimos títulos, mas era um cenário tão vazio, né? Existia acredito que é um grande vácuo assim na produção na publicação de autores, ou pelo menos na renovação assim posterior aos anos da abertura política ali, né? Eu acredito que as grandes editoras só publicavam, parece que por obrigação, talvez por uma obrigação cívica, não sei. Cada uma tinha lá 2 ou 3 autores já estabelecidos porém o trabalho de renovação naquele período do final dos anos 80 para o final dos anos 90, eu acredito que foi feito pelas pequenas editoras. Também escrevo crítica e fiz artigos, videoartigos, colaborei durante anos com um programa que era bacana e que infelizmente foi extinto, da TV Cultura lá de São Paulo, que era o Entre Linhas. Eu fazia videoartigos, fiz durante 5 anos, acho isso. Escrevo crítica esporadicamente na imprensa, principalmente na Folha de São Paulo, há bastante tempo também. Então, minha atuação traduzo, costuro, chuto, cabeceio, faço tudo que é possível, utilizando a palavra escrita. Assim, tem palavra, eu estou atrás. Vamos falar do livro, então? Esse livro foi uma coisa que você planejou, organizou, ou foi um acidente dentro do percurso que você estava trabalhando? Porque, pelo que eu li, você começou a escrever ele, estando escrevendo outro. Eu não planejo nenhum livro. Eu começo a escrevê-los, e às vezes eles vingam, e às vezes eles não vingam. Então, são muitos livros que eu escrevi que não vingaram. Não vingaram porque eu não terminei. Alguns eu escrevi muitíssimo, talvez sejam quase livros. E esse era um quase livro, foi um quase livro durante muito tempo. Até que eu me decidisse a transformá-lo, a terminá-lo. Mas nesse caso, esse livro me causou problemas, assim, porque eu não conseguia me desvincular dele. Talvez porque ele nasça de um episódio autobiográfico que eu já tinha explorado de maneiras mais impressionistas, talvez, em outros textos, que foi um acidente que eu sofri na infância, bati a cabeça enquanto brincava de esconde-esconde, e fiquei inconsciente durante alguns dias. Depois disso, tive diagnosticado uma disritmia cerebral por causa das convulsões, e aí fui medicado durante alguns anos, certamente excessivamente, assim, porque tomei medicação por mais tempo do que deveria e tal. Bem, escrever ficção para mim, assim, tem que ter um aspecto desafiador, assim. Tem que ser. A minha imaginação ela é movida também ou o desejo de escrever é movido por uma impulsão formal. Se não for um desafio, se eu não me autoimpor dificuldades, eu simplesmente não tenho interesse em escrever. E é uma tentativa também de chegar a verdades mais profundas, ao repetir temas já tratados, me utilizando de outras formas, digamos. Nós temos parte da nossa construção, parte essencial da construção da nossa personalidade ou da maneira da gente viver, de enxergar, de se auto-enxergar, não deixa de ser uma operação ficcional. A gente cria a respeito do nosso próprio passado. E eu me pergunto, por que a ficção tem que fazer sentido se a vida não faz nenhum sentido? Né? Então, o sentido ele é essa relação de causa e efeito, por exemplo, muito presente na literatura de gênero, em livros policiais, coisas assim. Ela não me interessa. E também, a meu ver, é uma maneira de se discutir o realismo, a presença do realismo, a possível importância, ou a superestimada importância do realismo para a literatura feita hoje, né? A gente parece viver um império
da autoficção ou da não ficção, mais provavelmente. Você faz isso no livro um pouco, né? Na medida em que traz para dados biográficos Será? e compõe um cenário ficcional. Eu não sei. Por exemplo, onde você se encontra nesse livro? Eu tenho a impressão que assim, a tentativa é de fazer com que a imaginação e a mentira me permitam chegar à verdade através da ficção. Entendi. Então, verdade ou uma certa realidade, né? Pois é, tem um autor fundamental para a literatura hispano-americana, que é o Macedônio Fernandes, né? Ele tem uma frase genial sobre a importância do realismo que ele criticava, ele refutava. Macedônio dizia assim que o realismo é uma espécie de alucinação que nos impede de chegar à realidade. O Macedônio Borges chamava Macedônio de mestre. Pois é. E é bastante correta essa visão crítica dele em relação a essa hipervalorização do realismo. Mesmo porque acredito que a realidade, a gente cada vez mais percebe que a realidade não é exatamente aquilo que se espera dela. A realidade tem essa capacidade de escorrer entre os dedos da gente, como a areia ou a água, né? E isso foi um dos fatores que me interessaram para escrever esse livro também, porque o livro ele é narrado por um cara chamado Kurt Meyer-Clason, que é um sujeito que teve uma importância chave para a literatura brasileira, para a difusão da literatura latino-americana, na realidade, porque ele era um tradutor. Ele é o autor da primeira tradução do Grande Sertão Veredas, por exemplo. Grande amigo do Rosa, do João Guimarães Rosa. E o Meyer-Clason é um cara que teve duas vidas em uma vida. Ao longo do espaço de uma vida, ele teve duas existências. Tem um episódio muito interessante do passado dele, no qual ele foi aprisionado na Ilha Grande, num campo de concentração. A gente também é uma coisa pouco discutida na história brasileira, a existência dos campos de concentração no período final da Segunda Guerra Mundial até alguns anos depois, onde eram aprisionados os japoneses e alemães, descendentes de alemães e tudo mais, às vezes até para a proteção deles, porque eles começaram, a partir do momento em que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, em 43, começa a haver perseguição, né, para os descendentes. Mas também há outros que foram condenados, como Kurt Meyer-Clason, que foi condenado a 20 anos de cadeia. E historiadores hoje defendem que, mesmo Kurt Meyer-Clason foi condenado por espionagem para o governo do Führer. Mas ele alegou em vida, primeiro, ele nunca comentou muito publicamente isso, e quando ele foi obrigado a comentar, ele disse que ele foi condenado injustamente em decorrência das torturas que ele sofreu. No entanto, os historiadores, como Priscila Perazzo, que é uma historiadora da USP, hoje afirmam que é improvável que os condenados a 20 anos de cadeia fossem inocentes. E a acusação que caía sobre as costas de Meyer-Clason era muito pesada, porque ele foi acusado de enviar a localização de navios mercantes brasileiros que foram afundados pela Marinha Alemã, 6 navios brasileiros afundados na orla brasileira, e que mataram mais de 600 pessoas, esses naufrágios. E fizeram com que o governo de Getúlio Vargas, até então simpático ao eixo, na realidade, mudasse de posição e entrasse na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Bem, a ditadura Vargas era cheia de nazistas, né? A gente tem que lembrar que o integralismo estava ali, em peso, e um conterrâneo meu, infelizmente, Filinto Miller, era delegado da Polícia Política de Getúlio Vargas, e ele tem uma presença importante na história, nas histórias desse livro, o Filinto Miller. Meu livro ele é meio malucão, assim, porque ele se passa nos cafundós do Judas, no Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai, e em algumas regiões também do Chaco Boreal paraguaio, e
que são lugares esquecidos, muito selvagens, e a maior parte deles lugares que eu conheci muito bem, porque vivi neles, e que foram fundamentais assim e são habitados por alemães. Então todos os personagens do livro, aqueles que têm nome, têm nomes alemães. Então é quase que uma história da presença alemã. O arco histórico do livro, o arco da narrativo, não que ele seja cronológico ou algo assim, ele se passa durante quase um pouco mais de 100 anos, entre 1887 e 1989. 1887 é que é quando Elisabeth Forster Nietzsche, que era irmã do filósofo Friedrich, chega ao Chaco para fundar uma colônia antissemita, junto com o marido, que era um malucão, Bernard Foster, com 19 famílias de colonos, e fundam Nova Germânia, que era uma cidade, uma tentativa de criar a Alemanha de novo, os ideais arianos. Isso foi no século XIX. E, enfim, bem, 9 meses depois de fim da Segunda Guerra Mundial, 2 submarinos alemães aportaram em Mar del Plata. Uma história totalmente esquecida. E no meu livro existe um terceiro submarino que se perde, que sai do Oceano Atlântico, entra pelo Rio da Prata, navega pelo Rio Paraguai e vai terminar no meio do labirinto concêntrico fluvial do Pantanal Mato-Grossense. E se torna uma lenda, porque vira e mexe esse submarino alemão aparece. Tem personagem, enfim. O livro, eu produzi um carimbo para autografar o livro, que é um Licken, que é uma personagem talvez a mais importante do livro, o verdadeiro protagonista, e que atravessa toda a história do Noite Dentro da Noite, e que vai se disseminando e criando. Ele é uma espécie de flor vampiro, assim como o candiru, aquele peixe amazônico que entra pelos orifícios humanos, ele entra dentro das pessoas e substitui as suas vísceras, crescendo dentro. Mas a ideia do texto que muito da suposta superioridade ariana, né, tão defendida, na realidade ela é totalmente destruída pela real superioridade dos micro-organismos que são representados por esse personagem Licken. Para mim, toda e qualquer literatura que se faça jus ao nome, assim, ela nasce da experiência pessoal. Porque, por mais descabelado que seja o exercício imaginativo, ele tem que se basear em princípios reais, reconhecíveis, né, em coisas que os outros reconheçam. Se não for isso, é fábula, é conto de fada, é religião. Então, é pura fantasia. E eu prefiro enxergar a realidade como algo para que atinja o seu potencial máximo, assim, de transmitir, sei lá o que a literatura transmita, não sei muito bem, mas o que ela transmite é transmitido pela capacidade que a gente tem de recuperar aspectos da realidade através da imaginação, da nossa realidade e da nossa experiência pessoal. Para mim, isso poderia ser uma resposta para a pergunta: o que é literatura para você?